Olá, irmãos, graça e paz. Chegamos na nossa última aula. Hoje vamos falar sobre o Templo de Herodes, o Grande. Espero que vocês gostem. Vamos terminar aqui hoje essa série. Quero agradecer a tua participação. Se você não assistiu os outros vídeos, procura aí no canal. São 4 aulas apenas. Então, dá uma olhada aí no canal, assiste, para que você possa aí ficar por dentro da sequência até chegarmos aqui no Templo de Herodes, que vai ser o templo que será destruído pelos romanos. Esse templo ele vai ser expandido no ano 19 a.C. Então nós vamos aqui olhar alguma linha do tempo novamente. Na aula anterior nós terminamos com o templo de Zorobabel sendo reconstruído, e aí então a região da Judéia, a cidade de Jerusalém sendo reconstruídos seus muros através de Neemias, e também toda a sua estrutura política, social, religiosa através de Esdras. E isso então vai percorrer muitos anos até chegarmos no ano 19 a.C., onde Herodes o Grande expande o templo. E nós vamos ver sobre isso nessa aula. Então aqui só para você entender, essa aqui é uma estátua que se refere àquela profecia de Daniel capítulo 2. E lá a profecia, então isso aqui são dados, fatos reais históricos que aconteceram e cumpriu-se a profecia de Daniel. E você vai encontrar em outros capítulos também do livro de Daniel falando sobre esses reinos. Então nós tivemos o reino da Babilônia. Quando nós falamos a última aula sobre o templo de Zorobabel, a gente estava ali no período que o reino Medo-Persa dominava. E no ano 330, o Império Grego é o império que conquista o reino da Pérsia. E eles vão dominar até o ano 146. Aí, no ano 146, o Império Romano conquista o Império Grego. Então, por isso que quando nós chegamos na época de Jesus, e ali quando o templo de Herodes começa a ser expandido, quem dominava a região já era o Império Romano, e eles vão dominar ali durante alguns anos. Bom, então isso só para que você possa se situar. E agora nós vamos aqui seguir em frente entendendo mais algumas coisas. Então quem foi Herodes? Herodes, também conhecido como Herodes I ou Herodes o Grande, isso era somente um termo para diferenciar ele dos seus filhos, foi um rei do território da Palestina, um representante do Império Romano que dominou a região da Judéia ali no ano 37 a.C. até 4 a.C. Herodes foi um homem muito perverso, um assassino em série, matou a sua própria família, matou sua esposa, ele que deu aquele decreto para que todas as crianças de 2 anos para baixo fossem mortos na época de Jesus. Então ele era um homem muito sanguinário. E ele era um homem muito odiado pelos judeus. E ele, com receio de que os judeus começassem a reclamarem para César, que era o imperador máximo do Império Romano, que ficava em Roma, ele então, para tentar agradar um pouco os judeus, ele propõe ali a ideia de expandir o templo dos judeus. E ele começa essa expansão no ano 19 a.C. Só que a conclusão desse templo vai acontecer apenas no ano 64 depois de Cristo. Então levou-se aí aproximadamente 83 anos, porque foi um templo muito grande, um templo muito imponente. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens. Então, Jesus já havia morrido, alguns dos apóstolos já haviam morrido até o templo ser concluído. Só que logo após ser concluído, no ano 70, ou seja, 6 anos depois, o templo de Herodes ele vai ser destruído pelos romanos. Então, vamos lá. Aqui tem uma imagem do templo, é uma reconstrução do templo. Então, eu vou falar aqui algumas estruturas do templo, nós não vamos nos aprofundar muito em detalhes, porque a mesma questão de ritual, o mesmo processo do templo era o mesmo do templo de Salomão e depois o mesmo do templo de Zorobabel,
Mas quais eram as diferenças? Bom, aqui nós vamos ter o Pórtico de Salomão, né, uma entrada aqui principal com essas duas colunas. Nós vamos ter aqui as muralhas. Nós vamos ter aqui o pináculo do templo, que foi o local onde Jesus foi tentado por Satanás. Nós vamos encontrar isso lá no livro de Mateus, onde Satanás diz para que ele se lançasse do alto, né, se ele era filho de Deus. E aqui nós tínhamos as estruturas de salas, de escolas rabínicas. Nós tínhamos aqui o pátio dos gentios, que qualquer um podia entrar nesse local. Aqui tinha a Porta Formosa. Essa porta foi onde ocorre aquela passagem de Atos capítulo 3, que está ali Pedro e João, e há um aleijado na frente da porta pedindo esmola, e eles olham para ele e dizem: nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. Isso aconteceu exatamente nessa porta, conhecida como a Porta Formosa. Entrando aqui, havia o pátio das mulheres, e havia também um espaço que era reservado para os homens, então tinha essa separação. Aqui mesmo dentro havia outras estruturas do Sinédrio. O Sinédrio era um ambiente de juízes, como se fosse hoje, para ficar um pouco mais fácil de entender, o nosso STF, o Supremo Tribunal Federal, onde ficava aí em torno de 20, 22 juízes rabínicos para estudarem, tomarem decisões. Inclusive foi exatamente com a ajuda do Sinédrio e com os romanos que Jesus foi condenado, como se fosse, né, um perturbador do povo judeu, alguém que não respeitava a lei de Moisés. Então havia ali, e aqui para dentro havia, né, aqui já era parte do templo, e era o espaço apenas para os sacerdotes e para os levitas. Conforme era nos outros templos, somente eles podiam entrar ali, fazer os sacrifícios, os rituais, e era o mesmo processo. Lembrando que também não havia mais a Arca da Aliança, que havia sido perdido quando o Império Babilônico invadiu e destruiu o Templo de Salomão. Aqui ao lado havia o Forte Antônia, que foi uma estrutura onde ficavam soldados romanos, construído por Herodes. Então eles ficavam aqui tendo a visão e vigiando aqui os sacerdotes. Então era basicamente essa estrutura. Agora alguns detalhes muito importantes. Daqui do Pórtico de Salomão até a altura máxima aqui do templo dava 61 metros de altura, para você ter uma ideia. Equivale aí a aproximadamente 20 andares de um apartamento, de um prédio. Então é algo muito grande. Era uma estrutura enorme, enorme. Se você for olhar, né, e comparar com as casas que tinham aqui ao lado, o templo, aqui a sua extensão era de aproximadamente 500 metros, meio quilômetro. Então era algo muito grande. Essa esplanada, que era conhecida como a esplanada do templo, esse pátio, essa plataforma gigante, foi o próprio Herodes que elevou acima da cidade e construiu algo muito, muito grande. Eu vou mostrar uma comparação aqui para vocês terem uma ideia. Então olha aqui como era o Templo de Salomão, e lá na segunda aula que eu falei do Templo de Salomão, se eu não me recordo, eu citei que tinha 15 metros aqui de altura do templo, aproximadamente. O templo de Herodes, contando lá do pórtico, dá 61 metros de altura. Então o que Herodes fez foi uma expansão enorme do templo, algo muito grande mesmo. Então olha a comparação aqui, a diferença que era o templo de Salomão para o templo de Herodes. Bom, agora nós precisamos entender algumas coisas, para nós entendermos qual é a realidade atual daquele local. Então, só recapitulando, o templo começa a ser expandido 19 a.C., ele vai até 64 depois de Cristo, e no ano 70 os romanos
já debaixo de muitas perseguições dos romanos, porque vêm outros líderes romanos e eles começam a perseguir ali os judeus de uma forma muito mais intensa. Eles destroem o templo, eles destroem toda a estrutura do templo. Somente aquele grande pátio ali, que não havia como ser destruído, é o que vai sobreviver. E aquele local, ele passa então a ficar abandonado. Durante muitos anos aquele local fica abandonado, aquela região ali de Jerusalém, os destroços do templo, as estruturas toda caída, e o próprio Senhor Jesus tinha profetizado, falado que ali não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada. E aí então nasce um homem chamado Maomé, ou Mohamed, no ano 570 depois de Cristo. E Maomé, ele é o fundador do islamismo. Ele é aí, né, o grande líder máximo dos muçulmanos. Um homem que vai nascer na região de Meca, na Arábia Saudita. E ele então começa a se relacionar com a religião, começa a entender de forma diferente que os árabes entendiam, que cultuavam vários deuses. Ele começou a entender que havia somente um Deus, que era Alá. E ele então cria-se, para eu não perder muito tempo aqui, porque não é o objetivo da aula, né? Então ele cria-se os seus seguidores, começa a conquistar muitas terras. E no ano de 638, líderes muçulmanos, o profeta Maomé já havia falecido, que ele faleceu no ano 632, mas os seus seguidores, eles conquistam a cidade de Jerusalém e territórios que faziam parte do Império Bizantino. O Império Bizantino era aquela continuidade do Império Romano Ocidental que havia caído. Ele era a continuidade do Império Oriental, o Império Romano Oriental. Então, eles começam a conquistar a região da Arábia, começam a conquistar o norte da África, e eles vão entrando ali na região do Oriente, na região da Palestina, e os muçulmanos começam a conquistar, e eles vão conquistando, e boa parte que nós temos hoje daquelas regiões, até chegar lá na Grécia, na Turquia, boa parte ali já são praticamente povoados por muçulmanos, que começou com Maomé no século VI. Mas no século VII eles conquistam a região de Jerusalém. E ali naquele local onde havia o templo, que foi construído o templo de Salomão, o templo de Zorobabel reconstruído, o templo expandido de Herodes que Jesus andou, ele então é conquistado, aquela região, aquele local que estava destruído pelos muçulmanos. E no ano 705, os muçulmanos vão construir ali uma mesquita, essa aqui, que se chama Al-Aqsa, a mesquita de Al-Aqsa. E no ano de 1023, eles vão construir o Domo da Rocha, ou a Cúpula Dourada. Eu vou mostrar aqui para vocês as imagens. Então percebam que os muçulmanos, eles já têm o uso capião daquela terra. Eles já estão ali há quase 15 séculos naquela região. E então, hoje, aquela região que era tão importante para os judeus, tão sagrado, que foi os templos, hoje ela está assim. E essa aqui é uma imagem atual da cidade de Jerusalém, do espaço do templo. E esse aqui, ó, que está marcado, esse retângulo, é exatamente aonde era aquela esplanada, aquela plataforma enorme que Herodes havia construído para fazer toda a estrutura do templo. Então olhe o tamanho disso daqui, compare com as outras casas. Então tudo isso aqui pertencia ao povo judeu, ao templo. É exatamente bem aqui nessa região aonde havia sido construído o primeiro templo de Salomão, onde Abraão subiu ao monte para sacrificar o seu filho Isaque como sacrifício a Deus, e Deus
né, proveu ali um cordeiro, porque queria, na verdade, provar o amor de Abraão por ele. Então, assim é hoje a região de Jerusalém. E esse local aqui, ó, é aquela mesquita que eles construíram no século 8, 705 depois de Cristo. Então aqui está todo o pátio e aqui são os muros. Há apenas uma parte do muro que sobreviveu, que é conhecido como o muro das lamentações, onde os judeus vão lá de tempos em tempos, tem momentos pontuais onde eles vão orar, chorar pelo templo, por toda aquela glória que eles um dia tiveram, mas que foi destruído pelos seus inimigos. E aqui é a cúpula dourada, né? Aqui é o Domo da Rocha. Aqui é um local sagradíssimo para os muçulmanos. Então, vamos ver aqui uma outra imagem. Aqui é uma outra imagem aérea. Então está aqui. Esse mesmo pátio enorme aqui era aquele pátio dos gentios. Tinha o pináculo do templo, o local daquelas escolas rabínicas. Aqui parte das estruturas do templo que sobreviveram, outras foram destruídas. E aqui então toda a cidade, né, que passaram-se milênios, né, e centenas aí de anos, foram, né, a cidade crescendo e a sua estrutura. Bom, então essa é a realidade atual. E agora, já passando para a parte final, a pergunta é: e o terceiro templo? Será reconstruído? Vai ser reconstruído o terceiro templo? Porque os judeus, muitos dos judeus, eles acreditam e eles já têm tudo preparado, todos os utensílios, a arca da aliança, a arca não, o candelabro, tudo aquilo que eles tinham para exercitar o sacerdócio levítico, eles já têm construído. No entanto, na cultura judaica, eles só podem reiniciar o templo, a sua reconstrução, se o Messias surgir. Então é assim que eles creem. Então precisa surgir o Messias para que então eles deem início à reconstrução do templo. O interessante é que o Messias já veio. Nós que somos cristãos, cremos que o Messias já veio, que o Messias era Jesus. Porém os judeus não creem da mesma forma. Então eles ainda aguardam o Messias. Então veja que isso é algo muito curioso, porque para nós não teria como se cumprir essa profecia de reconstruir desde que Jesus é o Messias, então ele já veio à Terra, e que não vai surgir um outro Messias, mas os judeus estão ainda nessa esperança aguardando. Então a pergunta é: vai ser reconstruído? Muitos cristãos acreditam que sim, esperam que sejam reconstruídos para que se cumpram aí as últimas profecias escatológicas, para que surja o anticristo. Enfim, eu quero terminar explicando um pouco sobre isso e a maneira que eu creio, e explicando por que as pessoas acreditam e creem que o terceiro templo deve ser reconstruído. Agora, a pergunta que fica é: quem vai ter coragem de reconstruir um templo nesse local? Lembra que eu falei que os muçulmanos já têm um direito ali de uso capião desse local, que eles já estão ali há quase 15 séculos nesse local? Então é algo que, se nós formos entrar na realidade política, se fosse destruída essa mesquita, o Domo da Rocha, aí com certeza nós estaríamos dando início, se algum governante, aí, se algum presidente de uma nação, dos Estados Unidos, que é a maior nação do mundo na atualidade, apoiasse, né, um fato dessa amplitude, com certeza nós iríamos dar início à Terceira Guerra Mundial. Então, na minha visão, é até uma loucura, né, apoiarmos essa ideia, porque é algo que, quando eu olho para a Bíblia, não há essa necessidade. Então, assim, é algo muito curioso, porque muitos têm essa esperança ainda. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês por que as pessoas acreditam
que o templo deve e vai ser reconstruído. Lembrando que para os muçulmanos, o lugar mais sagrado para eles, em primeiro lugar, é a cidade de Meca. Em segundo lugar é a cidade de Medina, também na Arábia, que foi onde o profeta Maomé morreu e foi enterrado. E o terceiro lugar mais sagrado no mundo para eles é exatamente esse local aqui, onde nós estamos vendo em Jerusalém. Então, se você quer pôr esse povo em ira, se você quer instigar esse povo a eles se levantarem em guerras, é só mexer nesse templo e destruir ele aí, que a gente vai ver a Terceira Guerra Mundial se iniciar. Bom, agora por que as pessoas acreditam? Por dois motivos. Eu vou explicar rapidamente aqui, que não é bem a intenção da aula, mas só para que você possa entender. Quem crê que o terceiro templo vai ser reconstruído, tem muita gente que crê, mas nem sabe o porquê que crê. Eles creem apenas porque eles ouviram de outros, ouviu de algum pastor, então ele nem sabe de onde vem a maneira de crer. Então quem crê no terceiro templo é porque eles são conhecidos como dispensacionalistas. São aquelas pessoas que acreditam que Deus, ele dividiu a história da redenção, a história humana, em dispensações ou em eras, e ele fez em 7 dispensações, que são essas imagens que estão aqui. Então, a dispensação da inocência, que foi no Éden, a da consciência no dilúvio, o governo humano na confusão de línguas na Torre de Babel, a promessa patriarcal na escravidão no Egito, o quinto na lei, a sexta na graça, período da igreja, e o sétimo, a sétima dispensação, o milênio. Ou seja, para quem crê dessa forma, nós hoje estamos vivendo a sexta dispensação, essa aqui, o tempo da igreja, da graça, do Espírito Santo. Então, basicamente, eles acreditam que Deus, ele tratou com o homem de maneiras diferentes, em dispensações diferentes. Deus colocou o homem e deu leis para os homens, ordens para os homens, colocou o homem para que ele cuidasse, para que ele fosse provado. O homem quebrou e Deus iniciou uma nova dispensação. Então eles acreditam dessa forma, que a história humana está dividida dessa forma. E aí nós vivemos essa dispensação, que é o período da igreja, até a igreja sair da terra, e aí depois uma última dispensação, que seria o milênio, e aí depois o grande julgamento final e a era futura, novos céus e nova terra. E um fato importante de quem é dispensacionalista, e é o que vai fazer toda a diferença em construir o templo ou não, o terceiro templo, é porque os dispensacionalistas, eles dividem o povo judeu, o povo de Israel, para o povo cristão. Ou seja, para eles, os judeus, eles são um povo, e Deus vai tratar com eles, Deus tem planos para eles de uma forma, e Deus tem um plano diferente para os cristãos. Então isso faz toda a diferença. E eles estão baseados em alguns textos, eu não vou citar eles aqui, da própria Bíblia, obviamente, aonde eles entendem que Deus tem um plano divino de salvação para os crentes, que no caso somos nós, você que provavelmente está me ouvindo, né, se você não for um judeu, você que entregou a sua vida para Cristo, Deus está tratando com nós, que nós fazemos parte da igreja, e Deus tem um plano diferente para os judeus no fim da história. Então isso faz toda a diferença. E aí eles vão analisar alguns textos, que é o principal para a reconstrução do templo, porque na Bíblia não tem nenhum texto específico que fala da reconstrução do templo. Eles entendem exatamente por essa forma teológica de ver a Bíblia, de ver as dispensações, é que eles então chegaram à conclusão que é necessário o templo ser reconstruído. E essa última imagem aqui é a imagem da profecia de Daniel das suas 70 semanas. Eu não vou explicar aqui detalhadamente, tá? Mas só para vocês mostrarem, para vocês entenderem, eu vou mostrar aqui, porque é exatamente aqui nessa profecia que eles entendem a questão da reconstrução do templo. Por quê?
Porque como eles fazem uma separação dos judeus para os cristãos, eles entendem o seguinte. Então, só para você ter uma ideia aqui, 70 semanas significava, né, 490 anos de história. E isso aqui bateu muito, literalmente. Bateu exatamente, que foi a partir da reconstrução do templo. Então aqui aconteceu 7 semanas. Aí todo esse período de anos, que é 434 anos, aconteceu 62 semanas. E aí a última semana, que é essa profecia que diz, 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo. Então o teu povo, eles entendem, porque a profecia está falando para Daniel, que era um judeu, e sobre a tua santa cidade, que era Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Aí eles vão dizer, aí nos versículos 25, 26, 27, depois você lê, não faz parte dessa imagem, eu não vou ler aqui para não ficar tão longo. Mas aí vai dar a sequência, vai dizer que 67 semanas aconteceram, 62 semanas aconteceram, e que uma semana havia de acontecer. E aí é onde ele fala que vai fazer aliança e tudo mais. Então, como que os dispensacionalistas eles entendem? Eles entendem que essa última semana que está aqui, ela foi jogada para o fim dos tempos, para o fim da história. Só que na minha visão, e não somente na minha visão, de muitos, e a Bíblia não mostra que isso foi jogado para o fim dos tempos, porque isso seria assunto aí para interpretação escatológica, que é uma visão futurista. Eles jogaram e criou-se aqui um hiato, um intervalo de tempo. Mas a Bíblia não deixa claro que existe esse intervalo de tempo. Mas os dispensacionalistas eles entendem dessa forma. E o que acontece nesse intervalo de tempo é o tempo da igreja. Lembra que eu falei? Naquelas 7 dispensações? Então é o tempo da igreja. Então hoje nós vivemos o período da igreja, na visão dispensacionalista. E aí Deus está tratando com a igreja e não com os judeus agora. Os judeus vão voltar a ser tratados por Deus somente na última semana, quando a igreja for arrebatada. E lá em Romanos 11, 25, que é a referência aqui, diz assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então é exatamente nesse versículo, nesse termo, que eles entendem que a igreja está vivendo agora a sua época, e aí tem que completar a plenitude dos gentios. E assim, quando a igreja chegar na sua plenitude, ela é arrebatada. E aí Deus volta novamente a tratar com os judeus, e muitos deles aqui na tribulação, na grande tribulação, eles vão sofrer porque eles rejeitaram o Messias. Versículo 26 diz, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Então, vocês conseguiram entender o porquê que tem que reconstruir o templo? Porque a profecia diz o seguinte, 70 semanas sobre a tua santidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, selar a visão, e para ungir o Santíssimo. Lembra, na primeira aula, o lugar santíssimo era o Santo dos Santos. Ou seja, se você aceita a ideia de que a última semana foi lançado para o fim dos tempos, para que seja coerente e para que se cumpra a profecia, precisa existir novamente o templo, para que o templo seja novamente destruído, profanado pelo príncipe que vai vir, pelo povo que vai destruir, pelo anticristo, porque é exatamente aqui, Israel faz aliança com o anticristo, depois ele quebra a aliança, profana o templo e começa a perseguir o povo na grande tribulação. Então, por isso que o templo precisa ser reconstruído. Se você é um dispensacionalista, o templo tem que ser reconstruído, porque senão a tua teologia vai estar errada. A profecia não vai se cumprir. Então, como eu falei, tem muita gente que crê na reconstrução do templo, mas nem sabe de onde veio.
Então, se você se torna um dispensacionalista, se você entende que Deus tratou daquele jeito, tem que, de qualquer jeito, o templo ser reconstruído para cumprir-se a profecia de Daniel. Bom, como que eu creio? Eu não creio que exista esse intervalo de tempo aqui, da profecia de 69 semanas aqui até a última semana. Eu creio que aquilo foi uma continuidade. Isso é assunto para outra aula, eu não vou me aprofundar. Então, na minha visão, eu não creio da maneira dispensacionalista de ver a história da redenção. Então, na minha visão, não é necessário o templo ser reconstruído para que essa profecia se cumpra, porque essa profecia, para mim, ela se cumpriu lá no passado, já no ano 70. Então isso acaba sendo diferente e hoje não há necessidade de o templo ser reconstruído. Então não creio na maneira da igreja sendo arrebatada aqui, porém a igreja passando por um momento de tribulação, um momento final, não necessariamente precisa ser essa soma de tempo aqui, porque esse uma semana que simboliza 7 anos já se cumpriu no passado. Então o que a gente aguarda é um momento final aonde vai acontecer a parousia, a volta de Jesus, e aqui então a igreja é arrebatada juntamente com a volta de Cristo. Dessa forma que eu acredito, dessa forma que eu creio que é a maneira mais correta. Obviamente que quando a gente fala de escatologia, nós não podemos ser dogmáticos, não podemos criar doutrinas, dogmas que são verdades absolutas, porque a Bíblia não deixa claro. Então eu respeito quem pensa diferente. Tem grandes teólogos, maiores, muitos líderes aí de renome no Brasil que creem da forma dispensacionalista, mas eu creio um pouco diferente e eu acredito que a gente passa por esse momento final até então Cristo ser reconstruído. Então, respondendo aquela pergunta inicial, o templo vai ser reconstruído? Na minha visão, não vai ser mais reconstruído. Até porque Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra nesse lugar. Então, queridos, que Deus abençoe. Espero que essas aulas tenham ajudado você. E continue aí acompanhando o canal. Vou fazer outras séries. E espero que possa estar contribuindo para o teu aprendizado. Que Deus abençoe. Até mais.